Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Olha, nesses capítulos a gente descobriu que a Spica não foi a única a mudar de lado, e logo alguém bem problemático trocou de time. A partir de agora a dificuldade só aumenta, o que significa mais trabalho, mais inimigos para enfrentar, e surgiu uma lenda do passado para causar confusão também. E essa lenda que retornou vai ser uma pica. Quem mais pode voltar? Os caras estão indo para Garkla, onde o Oito Braços morreu. Vocês acham que o Kurgan pode acabar voltando de novo? Garfield vs Kurgan, round 2, será? Mas antes do resumo começar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo começa com o Subaru pensativo. Ele estava pensando no que fazia a Spica ser diferente dos outros, a ponto de ser o nêmesis do grande desastre. E era a autoridade da gula. Ele pensa sobre as autoridades e sobre os seus antigos portadores. Preguiça e ganância agora estão com ele. E por mais que ele não goste de pensar que o Betelgeuse e o Regulus passaram bastão para ele, se ele querer ajudar a Spica a dar início à vida nova dela, eles teriam que confrontar o fato de possuírem um poder amaldiçoado e odiado pelo mundo inteiro, e redefinir os seus propósitos. Um poder que uma vez foi usado contra o mundo, agora vai ser usado para salvá-lo. Comedora de Estrelas foi o nome que o Subaru deu à nova autoridade da Gula. E assim surgiu um pequeno monólogo sobre os efeitos dessa nova autoridade, que era ativada através do toque dos dedos da Spica. O Subaru conhecia um lugar inteiramente branco, um lugar onde, seja bom ou seja mal, era o destino final de todas as almas, onde elas seriam destruídas e recriadas. Desse lugar, a bruxa puxou as almas que ainda tinham um motivo para ficar, entre aspas, e comendo esse motivo para ficar, que tornou possível para a bruxa os puxar de lá. Essas almas que nunca deviam ter voltado para o mundo dos vivos encontrariam de novo um final que os removeria do mundo dos vivos. Logo após ter seu nome devorado pela Spica, a lâmina girou o corpo dela e acertou um chute na Spica. A Beatrice tinha ativado o Morak, uma magia que enfraquece a gravidade de um corpo, e por causa disso, a Spica, o Subaru e a Beatrice, que estavam de mãos dadas, foram mandados para longe. O Julius aproveitou a abertura que isso criou e foi para cima da lâmina. O brilho arco-íris da espada do Julius e o brilho vermelho da espada Yang da lâmina iluminaram a área ao redor deles no momento em que as duas espadas se chocaram, e a força do impacto acabou lançando os dois para trás. Se aproveitando do impacto que lançou ela para trás, o Abel pega uma espada e perfura a lâmina pelas costas. Ela até gira o corpo e se desprende do Abel, ainda com a espada cravada nela, mas aquele zumbi já estava nas últimas. Como última cartada, a lâmina chama o nome do Balerói. Já sabendo o que estava por vir, o Julius usa Alclauséria e protege todos ali de um tiro de luz do ex-general divino. Mas isso acabou fazendo com que o outro ataque do Balerói passasse despercebido e arrancasse por completo o teto do vagão em que eles estavam. E então um dragão alado retirou a lâmina de lá, e montando esse mesmo dragão estava o próprio Balerói. Todos ficaram espantados pela aparição repentina, mas a Anastácia grita para não parar de lutar. E então todos que podiam lutar empunharam suas armas e partiram para cima dos soldados da lâmina que ficaram no vagão destruído. E apesar de terem destruído os soldados dela, apesar de terem suportado o ataque sem nenhuma perda, o corpo de Poda conseguiu fazer a sua mestra escapar, resultando numa derrota para o lado dos vivos, ou era o que eles pensavam. E em um lugar distante, seguindo os rastros do trem-carruagem, a gente vê que a Frederica conseguiu salvar o Bastet de se chocar com o chão. E ele se sentiu envergonhado por aquilo porque, mais uma vez, foi incapaz de morrer em batalha. A cena muda para algum lugar dentro do Palácio de Cristal, que mesmo agora em pedaços, estava servindo de prisão para Priscila. A Priscila já sabia que a lâmina conseguia se multiplicar e que a magia que trouxe ela de volta poderia restaurar danos sofridos naquele corpo zumbi. Mas a lâmina que apareceu na frente dela estava toda despedaçada. A Priscila pergunta se a lâmina está morrendo de novo e a lâmina responde: "Nossa, essa é a melhor maneira de falar com sua irmã mais velha." Mas de fato, afinal, minha conexão com a caixa vazia foi cortada. Não, é mais como se a conexão tivesse sido consumida. Como eu disse no começo desse vídeo, no monólogo do Subaru, o que a bruxa usou para ressuscitar os mortos foi alguma conexão que eles tinham com o mundo dos vivos. Mas como a lâmina disse, e me surpreende que ela tenha percebido isso, essa conexão foi consumida por alguém, pela Spica, com a autoridade da gula. E lentamente a lâmina começou a desaparecer na frente da Priscila, até não sobrar mais nada. Depois desse momento, outra pessoa aparece. Era o Balerói. Ele tinha levado um prato com comida para alimentar a Priscila, e sem ter muito o que fazer, ela aceita a refeição. Tá estranho isso aí, hein? Do nada o cara traz comida. Tá de sacanagem. E aqui o Balerói revela algo interessante. A Priscila pergunta o que os zumbis querem, e o Balerói responde essa pergunta. Os desejos dos mortos foram corrigidos desde o início dos tempos.
É para esclarecer quaisquer rancores ou ressentimentos reprimidos. Cara, parece que o que eu falei estava certo. Eles foram trazidos de volta usando os arrependimentos que tinham em vida no momento da morte. A cena então muda para uma pessoa fugindo de alguém em uma rua lamacenta. A pessoa reclama que acabou morrendo e que está sendo perseguida por alguém que quer tirar os seus órgãos. A pessoa da qual ela fugia alcança ele. O homem tenta acertar um golpe de espada no zumbi, mas o zumbi corta o braço dele. O homem queria estancar o sangramento no seu braço com a outra mão, mas isso era impossível já que a outra mão, ou melhor, o outro braço já não existia mais. Depois de ter morrido várias vezes, o Aldebaran simplesmente desiste de fugir do zumbi, até que ele ouve a voz de uma criança dizendo que é muito cedo para desistir da vida. Logo após o zumbi tentar acertar ele, o raio azul de Wallachia arranca o braço do zumbi e usa a espada dele para cortar sua cabeça. O Cécilos conversa um pouco com o Aldebaran e comenta sobre como o modo de falar dele faz o Cécilos lembrar de alguém que ele conhece. A cena corta para o Halibel, que finalmente derrotou o Valgren. Depois de ter a certeza que o corpo do dragão desapareceu, ele decide voltar para o trem, e assim acaba o capítulo 28. O capítulo 29 começa contando a história de uma garota que aconteceu no passado. Era noite quando essa garota estava olhando para um homem no meio do nada, encarando a escuridão da noite à frente. A garota tinha sido salva por aquele homem e pelos soldados dele. A vila dela tinha sido invadida por bandidos. Ela se aproximou do homem e disse: "Não seria mais reconfortante contar as estrelas no céu do que olhar para a escuridão?" Ela chamou a atenção do homem, que se virou na direção dela com uma cara de surpresa. A história desses dois no futuro seria conhecida como uma trágica história de amor entre uma princesa e um rei dos cravos. A cena volta para o tempo atual, com uma pessoa dizendo que uma certa reunião não pôde ser prevista. Uma mulher acorda em um quarto, longe da filha que ela tinha acabado de reencontrar. Ela estava usando um vestido azul, diferente do que ela estava usando antes. "Você acordou, ó estrela minha?" A voz que disse isso tinha muita importância para essa mulher. Toda a atividade cerebral da mulher se voltou unicamente para a voz do homem de pé na porta do quarto. Não tinha como essa mulher ignorar a voz dele. Não tinha como Yorna Mishiguri não dar toda a sua atenção àquele homem. A Yorna estava em um conflito interno. Séculos de experiência disseram a ela que ela não devia ceder àquele homem, principalmente as últimas décadas, mas os sentimentos dela diziam o contrário. Iris e Elgar de Wallachia, o rei dos cravos. Esse era um conto passado de anos em anos de um casal com um fim trágico, onde o rei prendeu a alma da sua amada às terras do Império. A Yorna sabia que algo terrível aconteceu ao Império no momento em que percebeu as características de zumbi do Elgard. Mas no momento em que ia começar a questionar ele, o Elgard levantou apenas um dedo e isso foi o bastante para silenciar a Yorna. Ela sentiu uma dor aguda no peito, e quando ela olhou o que era, ela viu espinhos cinzentos que perfuravam seu coração. Tentar tirar os espinhos seria inútil, já que eles eram intangíveis. Literalmente falando, o poder do Elgard era subjugar os outros usando a dor causada pelos espinhos dele. Foi aí que ela lembrou o que aconteceu antes de desmaiar. A Yorna entrou em parafuso quando viu o zumbi Elgard na frente dela. E segurando uma Yorna que não conseguiu evitar o ligamento dos espinhos e uma Arakia desmaiada, a Priscila teve que enfrentar o Elgard e vários zumbis sozinha. A Yorna perguntou sobre a Priscila, mesmo com uma dor absurda no peito. E o mais absurdo era que o Elgard não diminuiu a dor da Yorna, mesmo estando totalmente apaixonado por ela. Implantar os espinhos nos outros, pro Elgard, era tão natural quanto respirar. Esse maluco é bizarro, basicamente. A Yorna perguntou sobre o bem-estar das duas, e o Elgard disse que a bruxa levou alguém com ela. A Yorna queria confirmar que as duas estavam vivas. O Elgard se aproxima da Yorna, e quanto mais se aproxima, mais a dor aumenta. Ele manda ela esperar ele confirmar o bem-estar das duas. Quando ele foi, a Yorna sente uma vontade de chorar repentina, mas ela não podia se permitir chorar. Chorar agora seria voltar a ser Iris, uma simples garota apaixonada que faria tudo pelo seu amado, jogando fora tudo o que ela viveu nesses séculos que se passaram. Mas infelizmente, ela foi incapaz de resistir. Foi ver o amado uma única vez e ela já trocou de lado. Muito foda isso. E agora? Como é que fica Caos Flame, a Priscila, a Tanza? A Yorna vai dar trabalho, hein? Nem o Cécilos conseguiu matar ela. E isso era quando ele era adulto, no auge, no prime. Agora fudeu demais. Enfim, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.